Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Neste domingo nós estaremos com mais um estudo, né? E o tema é riqueza versus pobreza. Para você que tem alguns conflitos de entendimentos, algumas angústias, algumas preocupações e até anseios, até ambições, avarezas, coisas que estão ligadas à riqueza e talvez querer entender qual é a situação que você está enfrentando pelas dificuldades financeiras e as pobrezas que rodeiam a tua vida, a tua família. Então participa desse vídeo, esteja assistindo até o final e você vai sair daqui enriquecido através do ensinamento da palavra de Deus. Então te aguardo. Deus te abençoe. Então, quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, tá? Ativar o sininho e deixar teu like, né, para poder ir receber todas as nossas notificações e também, né, participar conosco aí de todos os nossos vídeos, viu? Né? Então, vamos dar início à nossa aula desse domingo, né? Como nós falamos, o tema é riqueza versus pobreza e o texto base para nossa lição, para nossa aula de hoje é em Mateus capítulo 6, né, versículo 19 até o versículo 24. Diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, e de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Então, na verdade, aqui a gente está vendo, né, Jesus, né, explicando através desse ensinamento a respeito da riqueza. E aqui ele vai expor, né, um detalhe, né, colocando, né, a riqueza como se fosse um Deus. Ele vai colocar a riqueza como se fosse um Deus. Ele vai comparar que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Esta palavra Mamon, eu coloquei aqui, né, o significado, tá assim, ó. No original, é Mamon um termo aramaico significando dinheiro ou outros bens terrenos valiosos. Então, Mamon significa isso. E Deus, e o Senhor Jesus coloca como um Deus. Por que coloca como um Deus? Porque, na verdade, ali passa Jesus falar que a pessoa vai servir a Deus ou a riqueza ou os bens materiais. E isso visa agora uma visão, uma atitude, né, um sentimento de idolatria, né, de idolatria. E aí é onde que mora este grande problema. Por quê? Porque eu coloquei aqui uma observação, ó. A Bíblia identifica a busca insaciável e avarenta pela riqueza como idolatria, a qual é demoníaca. Por causa da influência demoníaca associada à riqueza, a ambição por ela, né, passa a escravizá-la. Amém? Então, eu vou repetir para que você entenda. A Bíblia identifica a busca insaciável, né, e avarenta pela riqueza como idolatria, a qual é demoníaca. Por causa dessa influência demoníaca associada à riqueza, né, a ambição por esta riqueza a escraviza
Então, escraviza a pessoa que de alguma forma busca com ambição esta riqueza, né? Que é influenciada diretamente por demônios. E aí a gente vai ver aqui algumas referências para que você entenda que realmente, né, uma coisa está atrelada à outra. Porque a riqueza aqui, vista como um Deus, então quem serve-a e quem busca passa a ser um idólatra, passa a adorar, a cultivar, a cultuar a riqueza. E atrás de toda idolatria tem demônios, tem, né, espíritos malignos atuando através desta idolatria. Bem? Então vamos ver aqui algumas referências. Né? A primeira referência, vamos abrir aqui a primeira referência em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, e avareza, que é idolatria. Viu? E a avareza, que é a idolatria, que é essa ambição, esse desejo descontrolado, né, de obter, né, riquezas. Vamos abrir aqui em outra referência, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19, para também confirmar, né, essa ideia, esta visão que nós falamos a respeito da idolatria, que por trás de toda idolatria ou ídolo está o espírito demoníaco. Está assim, Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui está falando a respeito disso, que, né, os ídolos, as imagens ou qualquer coisa que é colocado como ídolo não é Deus. Isso não é Deus. Né? São invenções humanas, são criações da mente humana, são coisas materiais, coisas que a Bíblia não testificam. Porém, se eles não são Deus, então nós vemos aqui Paulo dizendo que por trás disso há demônios. Então, quando nós ligamos tudo isso, né, do que nós estamos falando a respeito dessa idolatria, entendemos então que esse desejo, essa forma de ter a riqueza como ídolo, na verdade, realmente é uma influência demoníaca, porque por trás de tudo isso há uma ação de Satanás, e o diabo agora está sendo adorado e servido através desta busca de o que seria servir a riqueza. O que seria servir esse Deus chamado Mamon? O que significa isso? Né, eu coloquei aqui 4 pontos, 4 passos que eu dividi em letras, né? Letra A, B, C e D. Amém? A primeira, né? Coloquei aqui, colocamos nela nossa confiança e fé. Então, quando eu sirvo a riqueza, quando eu dou a riqueza a esse Deus, né, chamado Mamon, o meu serviço, o meu culto, né, o meu louvor, a idolatria, né? Letra A significa isso aqui, é colocarmos nela nossa confiança e fé. Colocar na riqueza a confiança e a fé. Letra B, esperarmos da parte dela
nossa segurança máxima e felicidade. Então, letra B, alguém que também coloca na riqueza, né, a sua segurança máxima e a sua felicidade. Como que a base da vida dela para segurança ou para felicidade fosse somente a riqueza, né? A letra C, confiarmos que ela garantirá o nosso futuro, como esquecendo que a questão do futuro, a questão do amanhã, é Deus que provê, é Deus que traz recursos, é Deus que nos direciona, é Deus que cuida. Só que por causa da riqueza, por essa pessoa obter bastante, né, dinheiro, ela agora coloca completamente o seu futuro, né, garantido somente na sua riqueza. E o quarto, que é a letra D, é buscar mais, né, a riqueza do que o próprio reino de Deus, né? É buscar primeiramente a riqueza do que o próprio reino de Deus. Amém? Então tá aí, né, alguns pontos para você entender quando alguém, né, passa a servir, né, a riqueza, esse Deus chamado Mamon, que às vezes pela falta do entendimento a gente não consegue ter uma clareza, né, para poder entender o que Jesus queria falar. Mas agora você está aí compreendendo o que significa tal coisa. Amém? Então vamos lá. Qual o exemplo disso? Vamos dar aqui um exemplo, né, do rico insensato. Vamos abrir aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 13, para que você possa ver um exemplo, né, real na Bíblia de uma pessoa que age dessa forma, uma pessoa que tem essa atitude que nós acabamos de falar aqui. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades. E os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Então, na verdade, aqui nós estamos acabando de ver um exemplo muito claro de uma pessoa que busca, né, estar nesse posicionamento de servir a idolatria, que na verdade a prioridade total desta pessoa está ligada somente a isso. E a gente vê aqui esse exemplo, Jesus dando um exemplo que o irmão chegou até Jesus pedindo a ele para falar com o seu irmão para poder dividir a herança. E Jesus falou que a vida de qualquer não se consiste na abundância do que possui. E havia esse rico que o seu campo produziu muito fruto. E ele disse consigo mesmo que ia destruir aquele celeiro pequeno e construir outro maior. E agora ele disse: ó, já construí, está tudo no seu lugar, agora descansa, come e bebe, folga, porque é muitos bens para muitos anos. Mas Jesus falou: louco, esta noite pedirão a sua alma o que tem preparado para quem será. Por que Jesus fala isso? Porque ele não conseguiu ter um equilíbrio, ele não conseguiu, né, desenvolver uma visão equilibrada. Ele só buscou uma questão, só a riqueza, e esqueceu de preparar, né, a sua vida espiritual, a sua eternidade, aonde que a sua alma ia passar. E aí, agora, há uma pergunta: louco, estão pedindo a tua alma, você vai morrer hoje.
né? E para quem tem preparado, para quem será, para onde a tua alma vai passar, e qual a eternidade? Nesse caso, com certeza seria sem Deus, né? Então, quando alguém ele esquece de buscar o reino de Deus, né? Não põe a confiança em Deus, não delega a Deus o seu futuro, né? Alguém que se sente seguro e feliz em outras coisas, a não ser primeiramente em Deus, então realmente esta pessoa esqueceu, além de servir a Deus, está servindo a Mamon, como exemplo desse homem. Amém? É claro que tem aí uma observação, né? Eu vou abrir um parênteses e vou ler aqui algo para você, que é uma verdade, porque a gente aqui não está fazendo apologia à riqueza e nem à pobreza, né? Nós estamos falando que precisa ter um equilíbrio em relação, né, a ambas as coisas, não que a gente deseja ou quer ser pobre, não é isso. É o entendimento de que, em relação à riqueza e a questões de ser abençoado por Deus, né, não somente financeiramente, mas também espiritualmente. Amém? É esse equilíbrio que nós precisamos ter. A pobreza é uma questão que nós iremos ainda falar, né, um detalhe à frente, né, para poder aí esclarecer qual é a visão bíblica em relação a isso. Amém? Mas vamos lá. Tem aqui uma observação que eu disse assim, ó. Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providência para suprir suas futuras necessidades materiais. O que ele realmente reprova aqui é a ansiedade ou a preocupação angustiosa da pessoa, revelando sua falta de fé e cuidado no amor de Deus. Amém? Então aqui está mostrando, não é que a pessoa não tem que ser rica, ser próspera, ser abençoada. É ao contrário, é essa visão que nós estamos dizendo a respeito de colocar essas coisas na frente de Deus, como prioridade, né? E Deus não quer dividir o seu culto com outro Deus, com uma outra pessoa, um outro ser, ou qualquer outra questão, porque a idolatria aqui não é simplesmente, né, ligado a ídolos feitos de madeira, de louça, de pedra. Não, mas ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, tudo que tirou Deus de ser o primeiro lugar na nossa vida. Então, às vezes, pode ser um carro, pode ser um filho, pode ser um esposo, pode ser o próprio corpo, pode ser o próprio ego que toma o lugar de Deus. Então, né, tudo que toma o lugar de Deus passa a ser idolatria. E Deus não divide isso com ninguém. Nesse caso, está sendo o dinheiro, a riqueza. Amém? Então, mas Deus, ele não é que nós não temos que ter esse cuidado. Deus, né, aprova sim, nós queremos, nós precisamos de coisas materiais para a nossa vivência e sobrevivência. Há um ponto aqui que precisamos falar a respeito da visão que os judeus eles tinham sobre a riqueza e sobre a pobreza. Eu coloquei aqui, né, que a prosperidade, como que a prosperidade fosse um sinal, é a visão dos judeus, né, da época de Jesus. A prosperidade fosse um sinal de aprovação de Deus e uma vida vitoriosa, sendo que já a pobreza fosse como um sinal de maldição e de algum pecado e a falta de confiança e de fé em Deus. Então a visão dos judeus era assim: aquele que era próspero, aquele que tinha muitos bens, essa pessoa era vista como alguém que estava sendo aprovada, como Deus estivesse alegre, Deus estava feliz com esta pessoa, Deus estava com ela, né, com essa pessoa. E contrapartida, ela então tinha também uma fé vitoriosa, uma vida espiritual vitoriosa. Era a visão dos judeus a respeito de quem tinha prosperidade, de quem era abençoado financeiramente, materialmente. E já ao contrário, para aqueles que eram pobres, era como um sinal de pecado, de maldição, de falta de confiança, de fé.
E na verdade Jesus vai desmistificar tudo isso, porque a Bíblia vai nos mostrar exemplos a respeito dessa questão, amém? Né? Mas vamos ver aqui, né, um versículo bíblico que vai apontar os judeus, né, reprovando Jesus por causa desse ensinamento, amém? Você que pode, vamos ler aqui em Lucas 16, capítulo 16, versículo 10 ao 15, está escrito assim, ó: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouvindo estas coisas, zombavam dele. Viu? Zombava de quem? De Jesus. E aí disse Jesus, vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, ou é visto como importante, né, como tem valor perante Deus, é abominável. Então, os judeus estavam achando que Jesus estava ensinando ensinamentos errados. Eles estavam reprovando Jesus, zombando de Jesus. E Jesus falou que Deus conhecia o coração deles, e que o que para eles eram elevados, importantes, ou valiosos, ou certo, diante de Deus estava sendo abominável. Né? Por quê? Porque tem passagem bíblica que Jesus ele vai curar, né, um cego de nascença. E aí os discípulos vão perguntar quem pecou, ele ou os pais. E Jesus falou, nem ele nem os pais pecaram, mas ele nasceu assim para que o nome do Senhor fosse glorificado. Olha aí a visão dos judeus, achando que a doença, né, aquela situação, era porque eles tinham pecado, Deus não estava aprovando a vida deles, não tinha nada a ver com isso. Era porque Deus permitiu assim para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém? Então vamos lá para ver aqui uma outra observação que eu quero que você entenda, que novamente o problema não é a riqueza em si, o problema não é ter dinheiro em si. Aqui nós iremos ver nesse ponto que o problema é o amor ao dinheiro. Amém? Esse que é o ponto-chave da questão bíblica, quando fala a respeito da riqueza. Amém? É esse amor ao dinheiro que a Bíblia vai falar que é a raiz de todos os males, e nós iremos ver algumas referências mostrando tal coisa. Amém? Vamos abrir aí comigo, você que pode, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e a caridade, a paciência e a mansidão. Amém? Então aqui olha o que Paulo está falando para Timóteo, né? Que se nós temos, né, o que cobrir, o que nós temos praticamente as necessidades primárias, sendo supridas, isso tem que ser uma forma já de contentamento. Se Deus tem nos dado as condições de ter um teto
do que comer, do que beber, do que vestir, né? O cristão em si ele tem que se sentir agora satisfeito por isso, né? Mas quando, né, o cristão ou qualquer pessoa ele sai de um desejo um desejo acelerado para buscar a riqueza, olha o que Paulo fala aqui no versículo 9, ó. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Por que ele fala isso? Porque um homem que busca isso, ele não conhece limite. Ele faz tudo o que for necessário para obter tal coisa. Ele mata, ele rouba, ele engana, né? Ele é ambicioso, ele é maligno, ele é astucioso, malandro, esperto, dá volta nos outros, né? E aí, irmãos, se a gente for colocar um caráter de alguém que caminha em cima dessa loucura, dessa visão, uma visão acelerada em relação à riqueza, ele cai em todos esses danos, ele passa a ser uma presa fácil para qualquer tipo de laço que possa estar na sua frente. Amém? E aí Paulo vai nos advertir para que nós devemos ter cuidado, vigilância em relação a essa tal coisa. Amém? Então vamos dar continuidade, né? O próximo ponto nós estaremos vendo aqui, né? Glória a Deus, a respeito aqui formas e maneiras de sobreviver e reagir em caso de pobreza ou dificuldade financeira. Esse ponto aqui, irmãos, é uma questão muito fundamental nesse estudo. Por quê? Porque nós estamos vendo aí essa crise na nossa economia, né? Não somente no Brasil, na verdade, mas mundial, por causa dessa pandemia, né? Desse vírus que abalou o mundo todo e como um efeito estufa, né? Também está agora afetando essa área financeira e econômica do Brasil, do mundo, porque se nós não temos como trabalhar, não temos como correr atrás, né, do nosso pão, então logo, né, iremos passar por esta crise financeira. Então, muitos hoje nós encontramos uma porcentagem enorme de pessoas desempregadas, de pessoas passando necessidade, de pessoas não tendo o que comer direito, né? Não tendo como se manter. E esse ponto aqui é fundamental nesse estudo, por quê? Porque aqui nós iremos ver uma orientação da parte de Deus para você a respeito de, eu vou ler aqui, ó, formas e maneiras de sobreviver e reagir em caso de pobreza ou qualquer dificuldade, qualquer tipo de dificuldade financeira. Amém? Vamos lá. Tá assim, ó. Eu também dividi em alguns pontos. Eu quero repassar com vocês. Também eu dividi em 4 pontos, né? Aqui sendo identificado, né, pela letra A, B, C e D novamente. Amém? Tá assim, né? Letra A. Letra A. A primeira coisa, né? Como sobreviver e reagir em caso de pobreza ou alguma dificuldade financeira. A primeira coisa é confiar em Deus, confiar em Jesus. Não tem para onde fugir, né? Confiar em Deus, por quê? Porque Ele que provê, Ele que cuida, Ele que abre porta onde não tem porta, Ele que faz o sobrenatural acontecer, é Ele que traz o recurso, é Ele que fecha e abre porta, é Ele que faz. Amém? Então, a primeira coisa é confiar em Jesus, amém? É confiar em Deus. Vamos ver aqui algumas referências rápidas, né? Não vou me ater na explicação dessas referências, mas em Salmo de número 46, diz assim, verso 1: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que o monte se transportem para o meio dos mares, né?
ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. O verso 10, aquietai-vos, saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Amém? Está mostrando aqui, independente que a terra se mude, se abale, as águas rugem, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente no momento, na hora exata da angústia. Amém? A outra referência está aqui no Salmo também 37, no verso 25, que vai falar exatamente desta providência de Deus sobre a vida daqueles que confiam no Senhor. Ó, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem sua descendência a mendigar o pão. Amém? Então, a primeira coisa, confie em Deus. Porque aquilo que a tua mão não pode fazer, alcançar, correr, buscar, Deus pode. Amém? Letra B, trabalhar, né? Parece uma coisa bem óbvia, né? Óbvia, mas tem pessoas que não entendem, né? A necessidade de trabalhar. Querem, de alguma maneira, até ter riqueza ou prosperidade, ou ser abençoada, ou suprir as suas próprias necessidades primárias, mas parece que não entende que para conquistar isso tudo, ou essas coisas, é necessário trabalhar, né? É necessário trabalhar. E aí, às vezes, nós vemos isso ao contrário. Mas vamos ver aqui uma referência, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 e 8, Paulo dizendo, olha o que Paulo fala. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos havemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho, ó Paulo falando, e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Ou seja, você quer que as suas necessidades sejam supridas? É simples, é trabalhar, né? Você precisa trabalhar. Tem uma outra referência aqui, que é até engraçado, né? Em Provérbios também, capítulo 6, Provérbios capítulo 6, versículo 6 ao 11, que é uma referência também muito ideal para esse tema. Dá assim, Provérbios 6, 6 até o versículo 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se vê sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Amém? Então, às vezes o resultado de você estar nessa situação, de crise, de pobreza, de falta, de dificuldade, é o teu esforço em trabalhar, em correr atrás, ir avante, em se esforçar. Amém? Então, nessa situação, o que eu tenho que agir? Trabalhar, se levanta, acorda cedo, vai atrás. Amém? Bate de porta em porta. Deus vai ser contigo, você vai conseguir. Amém? No nome do Senhor Jesus. A terceira coisa, nesse momento de pobreza ou dificuldade financeira, como que eu faço para sobreviver ou para reagir? A terceira coisa é se comunicar com os santos. Você precisa agora se comunicar com os santos, com a sua igreja, com seus irmãos, com o seu pastor, com a assistência social da tua igreja. Amém? Se abrir, se comunicar, falar sobre a sua necessidade. E com certeza o pastor, sendo de Deus, sendo alguém que está de acordo com a palavra, vai te ajudar. Então, às vezes, a gente está sofrendo porque não se comunica. Amém? E está aqui em Atos capítulo 4, versículo 32, uma referência abençoada para isso. Olha o que diz a Bíblia. E era um coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que as coisas alguma do que possuía era sua própria, mas
todas as coisas lhe eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Versículo 34, olha o que diz a Bíblia. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendiam-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um a tinha. Amém? Então, nós vemos aí, agora o apóstolo sendo esse instrumento de Deus para dividir o que a igreja possuía com os seus membros, não deixando que os membros em si tivessem necessidade. Então, hoje nós vemos aqui, essa terceira opção, se comunica, fala com os santos, e Deus vai te abençoar através disso, amém? A quarta coisa, que é uma das coisas também, irmãos, que faz o mundo espiritual se mover ao teu favor, que é a questão do ser fiel, de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Não tem como ser pirim-pim-pim, eu quero ser abençoado, mas a tua vida com Deus na área financeira não é uma vida de fidelidade, Você tem errado, tem roubado a Deus, não tem sido fiel, não tem cumprido com teus compromissos, E aí, realmente a Bíblia não tem como se cumprir em relação às bênçãos sobressaírem ou sobrecair sobre a tua vida. Amém? Vamos ler um exemplo que todos nós conhecemos em Malaquias capítulo 3, versículo 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará um homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sois uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então você quer que esse mal, esse demônio, que às vezes atua na tua vida financeira amarrando, amém? De você progredir, de prosseguir, de ser uma bênção, de sair desse nível, talvez de miséria, de uma calamidade financeira, de uma situação difícil, Deus está aí nos dando novamente, é o segredo. Que segredo é esse? É ser fiel, está aqui nos dízimos e nas ofertas alçadas, para que o mundo espiritual se mova e esses demônios chamados devorador seja repreendido na tua vida. Amém? Uma outra referência aqui está em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim, e digo isto, que os que semeiam a pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permaneceu para sempre. Amém? Então, irmãos, o segredo é esse, é você abrir mão, é você plantar, é você semear, é você lançar sua semente, mesmo tendo pouco. Por isso que a Bíblia fala, nós lemos, ser fiel no pouco, e sobre muito eu vou te colocar. Amém? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, uma outra realidade que a gente precisa entender é que riqueza não é a mesma coisa que prosperidade. Amém?
a gente acha que quando nós falamos de riqueza, né, e a prosperidade, é que isso é o mesmo significado. Não. A prosperidade original, na visão bíblica, é não ter falta de nada, né? A riqueza é sobrepor, é aquela abundância, né? Aquele exagero. Agora a prosperidade não. A prosperidade, na visão bíblica, é não ter falta de nada. Ou seja, se você tem todas as tuas necessidades supridas, se a tua conta está paga, amém? Se a tua família está com saúde, se você consegue, né, manter uma vida abençoada, né, de uma forma geral, isso é prosperidade, amém? É diferente. Por isso que diz a Bíblia em Provérbios, está escrito em Provérbios capítulo 5, Eclesiastes capítulo 5, versículo 18, está escrito assim que, né, a prosperidade é um dom de Deus, amém? Vamos conferir? Eclesiastes capítulo 5, versículo 18, só para a gente, né, estar concluindo esse nosso estudo, amém? Para a glória e honra do Senhor, amém? Tá assim, ó. E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, e lhe deu poder para dela gozar e comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, esta riqueza aqui, na verdade, não é sobrepor, não é ter em exagero. É você ter o que você comer, é ter o que você beber, gozar do teu trabalho, ter a sua porção. Isso é dom de Deus. Amém? Não é? É porque tem alguns significados para essa expressão riqueza. Amém? Então, né, riqueza é aquilo que você conquistou, aquilo que você adquiriu com o teu suor, amém, os teus bens, né? Então, mas nesta visão original de prosperidade em relação à riqueza, não é sobrepor, mas é não ter falta de nada, amém? E, irmãos, uma outra coisa para finalizar é que nós não podemos ter, né, inveja do ímpio, como diz a palavra do Senhor lá no Salmo 73, que Asaf ele fala que quase seus pés se desviaram porque ele estava olhando a prosperidade do ímpio. E aí a Bíblia vai nos mostrar, né, como o ímpio ele adquire esta riqueza. Se ele é ímpio, então ele vai adquirir esta riqueza através dos seus atos de impiedade, de forma incorreta, injusta, né, de forma corrupta, né, como a Bíblia reprova. Amém? Então vamos ver também Salmo 73, o verso de 1 em diante. Olha o que diz a Bíblia. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco voltou para escorregar os meus passos, pois eu tive inveja aqui, ó, dos soberbos e a prosperidade, ao ver a prosperidade do ímpio, porque não há aperto na sua morte, mas firme está na sua força. Isso aí é a visão, né, de Asaf em relação ao ímpio. Aí ele vai dizendo aqui, ó, não se acha em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Vai falando sobre os atos do ímpio. Os olhos dele estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corruptos e tratam maliciosamente de opressão, ó. Fala arrogantemente, ó, ergue a sua boca contra os céus e a sua língua persegue a terra, pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio se lhe espremem e dizem, como o sabem Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhe aumentam a riqueza. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência.
pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia as gerações dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Amém? Então não tenha inveja do ímpio, porque os atos dos ímpios são errôneos, são mentirosos, são enganosos. Então, para adquirir riqueza desta forma, aí se torna fácil, porém pecaminoso, incorreto, injusto, né? É reprovado aos olhos do Senhor. Amém? Então não é desta forma, é assim que o ímpio faz. Porém, no Salmo 1, vai falar no verso 4, o resultado dos ímpios. A Bíblia vai falar aqui, para nós estarmos passando para vocês essa referência, Salmo 1, verso 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eita glória! Amém? Então, ande na sua justiça, ande de forma correta, porque se a bênção tiver que chegar na tua vida, vai chegar, mas de forma justa, correta, pelo seu trabalho, pela tua fidelidade a Deus. Amém? Ao ponto de você poder glorificar a Deus. Amém? Por tudo que Deus tem feito na tua vida. Amém? Então Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. E mais um estudo para o teu conhecimento. Amém? Seja dependente de Deus. Amém? Deus abençoe. Então seja dependente de Deus. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.